Olá, turma! Vamos conhecer o sistema digestório, também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é constituído por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento e tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de dois processos, dois tipos de digestão, que é a digestão denominada de mecânica e digestão química. Na digestão mecânica, ocorre a modificação da estrutura física dos alimentos sem alterar a composição original. Por exemplo, o processo de mastigação, que é um dos primeiros processos que ocorre, a deglutição e os movimentos peristálticos. Já a digestão química ocorre a quebra das moléculas maiores em moléculas menores, e essa ação dessa quebra é realizada pelas enzimas. Dentro da estrutura celular ocorre a seguinte reação para a obtenção de energia. É preciso glicose, e essa glicose adquire-se pela digestão, o oxigênio, que adquire-se pelo processo de respiração, na inspiração. Ocorre uma reação entre a glicose e o oxigênio. Essa glicose ela vai ser degradada, quebrada. E essa reação produz gás carbônico e água. O gás carbônico é liberado pela expiração e a água, parte é utilizada, parte é liberada. E produz-se a energia, e essa energia é utilizada pelo nosso organismo para as atividades diárias. O alimento dentro do sistema digestório, ele segue um caminho. Primeiro ele passa pela boca, depois vai para a faringe, esôfago, estômago, segue para o intestino delgado, que é dividido em 3 porções, duodeno, jejum e ilho, vai para o intestino grosso. Do intestino grosso ocorre a formação das fezes. Estes órgãos são os órgãos do tubo digestório. Além desses órgãos, existem estruturas e órgãos anexos, que são os dentes, línguas, glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A boca é a primeira estrutura do sistema digestório. O assoalho da boca é ocupado pela língua, que tem por função sentir o sabor dos alimentos, envolver o alimento na saliva, além de manter esse alimento junto aos dentes, empurrando este alimento em direção à faringe. Já a úvula tem por função auxiliar a deglutição e o processo de fonação. As estruturas anexas à boca são as glândulas salivares, denominadas de parótidas, sublinguais e submandibulares. Essas glândulas têm uma importante função, que é a produção da saliva. A saliva nada mais é do que um líquido composto basicamente de água e uma enzima. Que enzima é esta? A enzima denominada de amilase salivar. A partir da ação da amilase salivar, essa enzima vai quebrar o amido, que é um tipo de carboidrato. Observe aqui na imagem, eu tenho aqui o amido e aqui a enzima amilase salivar. A enzima quebra o amido. A partir do momento que ela quebra o amido, ela transforma ele em um carboidrato menor, denominado de maltose. Ocorre a produção de 2 maltoses. Anexos à boca estão os dentes, formados por 3 partes principais: a coroa, raiz e o colo, como mostra aqui nesta imagem. Durante a vida, os seres humanos apresentam 2 dentições, que é a dentição permanente, a dentição de um adulto,
que é composta por 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares, totalizando 32 dentes. Já a dentição decídua, são os dentes de leites, esta é a primeira dentição, que conta com 20 dentes temporários. Estes dentes surgem entre a época de amamentação e a fase de iniciação do bebê, a alimentação comum. Após a boca, o alimento segue para a faringe. A faringe é um órgão cavitário alongado em forma de funil. Quando o alimento chega à faringe, os músculos de sua parede se contraem e empurram o alimento para o esôfago. Na região entre a boca e a faringe encontram-se as tonsilas palatinas, que são as amígdalas direita e amígdalas esquerdas. Estes órgãos são de defesa do nosso corpo. O esôfago é um tubo longo e delgado, com cerca de 25 centímetros. Em sua parte superior, ele se comunica com a faringe e em sua parte inferior, comunica com o estômago. A principal função é levar o bolo alimentar até o estômago. Para isso, ocorre a secreção de um muco na parede do esôfago para facilitar esse transporte do bolo alimentar. E o esôfago ele vai funcionar através de movimentos denominados de peristálticos. O estômago é um órgão muscular em forma de saco, comunica com o intestino delgado por um orifício denominado de piloro. O piloro tem ao seu redor um mecanismo muscular que se contrai quando o alimento chega ao estômago. Interessante que dessa maneira o alimento ele não passa para o intestino delgado, mas ele fica retido no estômago até que a função digestória nele se complete. Em seguida, o piloro relaxa e permite que o alimento passe para o intestino delgado. Este órgão ele é revestido internamente por uma membrana chamada mucosa gástrica, que possui glândulas especiais para a fabricação do suco gástrico. Quando o alimento chega ao estômago, ele recebe este suco gástrico. E um dos componentes desse suco gástrico é o ácido clorídrico, que tem por atuação matar micro-organismos. Essa substância ela é responsável pela considerável acidez do estômago. O suco gástrico contém também uma enzima chamada de pepsina, que digere proteínas. No estômago ocorre a segunda etapa da digestão química, que é denominada de quimificação, que é essa mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Outro órgão que participa do sistema digestório é o pâncreas. O alimento ele não passa pelo pâncreas, porém o pâncreas participa da digestão. É uma glândula mista, isso significa que possui função endócrina e função exócrina. Na sua função endócrina, ocorre a produção do hormônio denominado de insulina e o glucagon, e na função exócrina produz-se o suco pancreático, que vai ser secretado na primeira porção do intestino delgado, denominada de duodeno. O suco pancreático nada mais é do que o conjunto de água, enzima digestiva e bicarbonato de sódio. A água atua como solvente, as enzimas digestivas são amilase, tripsina e lipase, que digerem carboidratos, proteínas e gorduras, e também tem a atuação do bicarbonato de sódio. Qual que é a função desse bicarbonato de sódio? Este bicarbonato de sódio, ele vai neutralizar as substâncias ácidas ingeridas e também o excesso de ácido que veio do estômago. O fígado é considerado a maior glândula do corpo humano. Executa muitas funções que são fundamentais para o organismo. Entre elas,
estão aqui algumas funções, como a produção da bile, o armazenamento de sais minerais, como ferro e cobre, vitamina A, B12, D, E e K. Também participa do armazenamento de glicogênio, que são cadeias de glicose. Participa do processo de desintoxicação do organismo, como a remoção de drogas e também de hormônios. E também faz metabolização de lipídios, carboidratos e proteína. Isso é importante porque vai controlar o nível das substâncias que podem ser armazenadas ou que podem ser transformadas neste produto, conforme a demanda, a necessidade do nosso organismo. A bile é um líquido amarelo esverdeado, amarronzado, que é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. Está representado por essa porção verde aqui nesta imagem. Ela não contém enzimas digestórias, mas possui os sais biliares, que emulsionam, divide os óleos e gorduras. Funciona como se fosse um detergente, transforma esses óleos e gorduras em gotículas, facilitando a ação das lipases pancreáticas. A maior parte da digestão e da absorção dos alimentos ocorre no intestino delgado. Ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejunum e íleo. O duodeno tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Nele desemboca 2 ductos. Um libera o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e o outro libera a bile, que foi produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Já o jejunum e o íleo têm juntos aproximadamente 4 metros de comprimento. A digestão no intestino delgado ocorre pela ação conjunta do suco pancreático, da bile e do suco intestinal. Observe a imagem que mostra a parede do intestino delgado, que possui inúmeras dobras em seu revestimento interno. Essas dobras são denominadas de vilosidades. As células dessas vilosidades também possuem dobras, que são as microvilosidades. Todas essas dobras servem para aumentar a superfície do intestino e, com isso, aumenta a capacidade de absorção dos nutrientes. Cada vilosidade destas apresentadas possui internamente capilares sanguíneos e linfáticos. Os nutrientes absorvidos penetram nesses capilares e passam para a circulação. A maior parte da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. Além disso, o intestino delgado produz o suco entérico, que é constituído de enzimas digestivas. Entre elas destacam as seguintes. Por exemplo, a maltase, ela atua sobre a maltose, convertendo em glicose. A amilase atua sobre os polissacarídeos, convertendo em disacarídeos. E a lipase atua sobre os lipídios, convertendo-os em ácidos láticos e glicerol. No intestino delgado ocorre a digestão mecânica e química. A digestão mecânica consiste em 2 tipos de movimentos. O movimento de segmentação, representado nesta imagem, onde ocorrem as contrações localizadas, que empurra o quimo para frente e para trás, misturando com o suco digestório. Já os movimentos peristálticos, a musculatura da parte do tubo digestório, imediatamente adiante do bolo alimentar, ela se relaxa enquanto estas atrás se contraem. Os processos repetem-se em forma de ondas, permitindo o deslocamento do alimento através desse tubo. Esses movimentos são involuntários, ou seja, ocorrem independente da nossa vontade. Já na digestão química, essa digestão ela é iniciada na boca e no estômago e será finalizada no intestino delgado com a ajuda do suco pancreático, da bile e do suco entérico. A
ação dessas substâncias transforma o quimo em quilo, onde ocorre um processo denominado de quilificação. E a partir da quilificação, os lipídios, carboidratos, proteínas, águas e vitaminas serão absorvidos. O material que não for digerido ou que não seja absorvido no intestino delgado será encaminhado para o intestino grosso. O intestino grosso mede aproximadamente 1,5 a 2 metros e tem as seguintes partes: seco, colos, reto e canal anal. O seco comunica-se com o intestino delgado através do orifício ileal e apresenta um apêndice vermiforme que, quando inflamado, causa apendicite. Os colos constituem a parte mais longa do intestino grosso, sendo dividida em colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide. O reto é a parte do intestino grosso localizada-se na cavidade pélvica. O material que passa no intestino delgado para o intestino grosso quase não possui substâncias aproveitáveis, mas o intestino grosso absorve grande parte da água presente nesse material, impedindo a desidratação do corpo. Forma-se então as fezes, que são eliminadas através do ânus. No intestino grosso, até 40% da massa dele é formada por bactérias fermentadoras, que elas fermentam os carboidratos que não foram digeridos no intestino delgado, onde ocorre a liberação de hidrogênio, metano e gás carbônicos. Além disso, no processo de eliminação das fezes, ocorre um controle por uma estrutura denominada de esfíncter anal. Assim, as funções básicas do intestino grosso são a absorção de água, formação, acúmulo e eliminação de fezes, processo de defecação. No intestino grosso ocorre também a digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica, ocorre a continuidade dos movimentos peristálticos, onde o alimento vai ser empurrado para o reto. Já na digestão química, ocorre a conversão de proteínas que ainda restaram em aminoácidos. Elas podem ser absorvidas e mandadas ao fígado ou também podem ser eliminadas com as fezes. E também ocorre a absorção de água e sais minerais. Turma, por hoje é isso. Bons estudos para vocês!